Quando a luz suave da manhã toca as janelas e o mundo desperta devagar, há um chamado silencioso vindo do céu, convidando-nos a recomeçar com fé. É nesse instante sagrado, quando os pensamentos ainda não foram tomados pelas pressas e ruídos do dia, que podemos ouvir claramente a voz de Deus, nos lembrando que a vida, mesmo em meio aos desafios, ainda é cheia de possibilidades. Começar com fé não é um ato de emoção, mas uma decisão espiritual de enxergar com os olhos da alma o que ainda não se manifestou no natural. Cada novo amanhecer é uma porta aberta para o agir divino, uma página em branco onde os milagres são escritos por mãos que operam no invisível. Acordar já é um sinal de que ainda há promessas em andamento, batalhas sendo vencidas por nós, mesmo enquanto dormíamos. Muitas vezes levantamos com preocupações em nossa mente, carregando o peso de ontem, temendo o que virá amanhã. Mas a fé nos convida a viver o hoje com esperança. Deus não espera que entendamos tudo. Ele apenas quer que confiemos nele mesmo quando os planos parecem distantes ou até impossíveis. A fé verdadeira não depende de evidências, mas de intimidade com o Pai. É no silêncio da madrugada, no respirar profundo do despertar, que podemos decidir olhar para o alto e declarar: eu creio. O impossível começa a ceder quando escolhemos descansar em Deus. O improvável se torna realidade quando não colocamos limites para o que o Senhor pode fazer. E tudo isso começa com uma decisão, a de colocar Deus em primeiro lugar neste dia. Quando iniciamos o dia com oração, estamos construindo alicerces espirituais que sustentam nossa jornada, mesmo diante das tempestades. A fé nos prepara antes mesmo que as batalhas apareçam. Ela não nos livra de tudo, mas nos fortalece para passar por tudo. É como diz o Salmo capítulo 121, versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quem começa o dia com fé, caminha diferente. Fala com sabedoria, escolhe com discernimento e não se desespera com notícias ruins, porque sabe que Deus vai à frente, endireitando os caminhos tortos, iluminando os lugares escuros e abrindo portas onde parecia não haver passagem. A fé nos faz andar sobre águas enquanto os outros afundam no medo. Existe algo poderoso em levantar os olhos ao céu logo cedo e dizer: Deus, eu te reconheço como meu sustento, minha força e minha direção. Essa atitude simples, mas cheia de reverência, muda atmosferas, rompe cadeias e traz paz onde antes só havia ansiedade. O impossível não resiste a um coração que se dobra diante do Altíssimo. O sobrenatural se manifesta quando abrimos espaço para Deus conduzir cada passo, cada escolha e cada palavra que sairá de nossa boca neste dia. A fé é a chave que destranca aquilo que os esforços humanos jamais conseguiriam abrir. É por isso que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Começar o dia com fé é também decidir não alimentar a alma com dúvidas, mas com promessas. É recusar-se a repetir pensamentos negativos que paralisam e escolher declarar verdades bíblicas que edificam. Quem decide se alinhar com os céus logo ao despertar, passa a perceber sinais divinos nas pequenas coisas, no sorriso de um filho, no cuidado inesperado, na mensagem que chega na hora certa, na resposta que parecia demorada, mas que sempre esteve sendo preparada. A fé nos conecta ao tempo de Deus, e o tempo de Deus é perfeito. Ele nunca chega antes, nunca atrasa. Ele chega no momento exato em que o coração está pronto para receber. À medida que a manhã se desenrola e os compromissos começam a chamar, é preciso lembrar que a fé não é um sentimento passageiro, mas uma postura constante. Ela precisa ser cultivada, protegida e alimentada ao longo do dia. Quando começamos com fé, somos menos reativos e mais espirituais. Não respondemos com impulsos, mas com sabedoria. Não nos deixamos levar pelas más notícias, porque já alimentamos o coração com as boas novas do reino. Como está escrito em Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti.
Essa é a promessa para quem inicia o dia ancorado na confiança do céu. A fé também nos ensina a reconhecer que não estamos sozinhos. Mesmo que tudo ao redor diga o contrário, mesmo que o telefone silencie, mesmo que o apoio falhe, o Senhor permanece presente. Ele está conosco neste novo dia. Ele conhece o caminho, já andou por ele antes de nós. Enquanto dormíamos, ele trabalhou. Enquanto descansávamos, ele lutava por situações que nem sabemos. E agora, ao despertar, somos chamados a apenas confiar, a entregar, a seguir. Porque o impossível que tanto desejamos não depende da nossa força, mas da nossa entrega. Que este dia não seja guiado pela pressa, mas pela presença. Que nossos olhos não se percam nas distrações, mas se mantenham firmes na direção que o Espírito Santo aponta. Começar com fé é como lançar uma âncora no céu e deixar que ela nos sustente, mesmo quando os ventos forem contrários. É lembrar que o nosso socorro vem do alto e que o céu jamais perdeu uma batalha. O que parece grande demais para nós é pequeno diante do poder de Deus. E é essa consciência que transforma um dia comum em um dia de milagres. Ao abrir os olhos hoje, podemos escolher murmurar ou adorar. Podemos alimentar o medo ou a esperança. Podemos repetir as frustrações de ontem ou declarar as promessas que ainda vão se cumprir. Tudo depende do ponto de partida. E se o ponto de partida for a fé, o restante do caminho será diferente. Haverá paz em meio à confusão, direção em meio às dúvidas, força em meio ao cansaço. Porque quem começa com fé não caminha sozinho. O céu acompanha, orienta, consola, sustenta. Por isso, continue comigo até o fim desta oração. Não apresse este momento. Não pule essa entrega. Porque é aqui, nesse tempo separado, que coisas eternas estão sendo ativadas. Enquanto você escuta, medita e ora, o impossível está sendo alinhado. Portas estão sendo preparadas. O favor de Deus está se movimentando em sua direção. A fé não é uma ilusão, é um fundamento. E sobre esse fundamento, vamos construir juntos um dia diferente, cheio da presença dEle, da força dEle e dos milagres dEle. Vamos orar. Pai Celestial, neste início de dia, nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto e a fé despertada, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer, mas que em Ti todas as coisas se tornam possíveis. Entregamos este dia em Tuas mãos, não como quem teme o futuro, mas como quem confia no Deus que governa o tempo, as circunstâncias e os detalhes invisíveis da nossa caminhada. Que cada pensamento seja alinhado à Tua vontade, que cada decisão seja conduzida pela Tua sabedoria e que cada passo seja firmado na rocha que não se abala. Escolhemos começar com fé, crendo que o Senhor já está operando aquilo que ainda não conseguimos ver. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes carregamos pesos desnecessários, preocupações que roubam nossa paz e pensamentos que tentam nos afastar da confiança plena. Hoje, decidimos lançar sobre Ti toda a ansiedade, toda a insegurança e todo o medo oculto, porque sabemos que o Teu cuidado nos alcança. Assim como está escrito em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. Que essa verdade governe nosso interior e nos conduza a um dia leve, equilibrado e firmado na certeza do Teu amor. Declaramos que a fé será maior do que as dúvidas, que a esperança falará mais alto do que as circunstâncias e que a confiança vencerá qualquer sentimento de impossibilidade. Mesmo quando o caminho parecer estreito, escolhemos confiar que o Senhor alarga nossas veredas. Mesmo quando as respostas parecerem tardias, escolhemos crer que o Teu tempo é perfeito. Não caminhamos guiados pelo que vemos, mas pelo que cremos, sabendo que o impossível começa a acontecer quando decidimos descansar em Ti. Espírito Santo, toma o controle da nossa mente neste dia. Guarda nossos pensamentos de toda confusão, de todo desânimo e de toda palavra contrária que tente se levantar contra a nossa fé. Que a nossa mente seja renovada, transformada e fortalecida,
conforme está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que nossos olhos vejam com discernimento e nosso coração permaneça sensível à tua voz. Senhor, entregamos a ti nossos planos, projetos e expectativas. Aquilo que foi idealizado por nós, colocamos diante do teu altar, permitindo que seja ajustado, corrigido ou até mesmo redirecionado, se assim for a tua vontade. Preferimos a tua direção ao nosso controle, a tua sabedoria às nossas conclusões e a tua paz a qualquer pressa humana. Que nada neste dia nos afaste da tua presença e que tudo coopere para o bem daqueles que te amam, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Declaramos proteção sobre nossa vida ao longo deste dia. Que o Senhor vá à nossa frente, guardando nossa saída e nossa entrada, livrando-nos de acidentes, armadilhas visíveis e perigos ocultos. Que os teus anjos acampem ao nosso redor, conforme está escrito no Salmo capítulo 91, e que nenhum mal tenha permissão para nos alcançar. Confiamos que estamos escondidos à sombra do Todo-Poderoso e seguros sob tuas asas. Também colocamos diante de ti nossa família, nossos lares e tudo aquilo que nos foi confiado. Que a tua paz governe nossos relacionamentos, que o teu amor cure feridas antigas e que a tua presença seja sentida dentro de cada casa representada nesta oração. Onde houve divisão, que venha reconciliação. Onde houve silêncio doloroso, que venha diálogo restaurador. Onde houve cansaço, que venha renovo do céu. Pai, levantamos um clamor especial por nossos filhos. Declaramos proteção sobre a mente, o coração e os caminhos de cada um deles. Que sejam guardados do mal, da influência errada e de todo o perigo físico ou espiritual. Que cresçam em sabedoria, graça e temor ao Senhor, assim como está escrito sobre Jesus em Lucas capítulo 2, versículo 52. Que seus passos sejam direcionados, suas escolhas iluminadas e seus sonhos alinhados ao propósito que o Senhor preparou para cada um. Confiamos a Ti o futuro dos nossos filhos, suas decisões, amizades e aprendizados. Que a Tua mão poderosa os sustente quando não estivermos presentes. Que a Tua voz fale mais alto do que qualquer outra e que o Teu Espírito os conduza no caminho da vida. Declaramos que eles pertencem ao Senhor e que nenhuma força contrária terá autoridade sobre eles. Senhor, apresentamos também nosso trabalho, nossos esforços diários e nossas responsabilidades. Abençoa o emprego daqueles que trabalham, trazendo sabedoria, favor e crescimento. Que haja excelência em tudo o que fazemos e que o nosso trabalho seja fonte de provisão, dignidade e testemunho. Para aqueles que estão em busca de uma oportunidade, abre portas onde não há portas, cria caminhos onde parece não existir saída e conduz ao lugar certo, no tempo certo. Declaramos que o Senhor é a nossa fonte e não os sistemas deste mundo. Confiamos que o pão de cada dia não faltará, que a provisão virá e que o sustento será garantido pelas tuas mãos. Que não caminhemos movidos pela escassez, mas pela fé em um Deus que supre todas as nossas necessidades, conforme está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Pai amado, colocamos diante de Ti nossa saúde. Tu conheces cada dor, cada diagnóstico, cada limitação física ou emocional que carregamos. Pedimos que a Tua mão de cura se estenda sobre aqueles que enfrentam enfermidades, trazendo restauração, alívio e força. Que todo o corpo seja fortalecido, que toda enfermidade seja repreendida e que a vida flua novamente, conforme o Teu poder. Declaramos que o Senhor é o Deus que sara, como está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Onde há fraqueza, libera vigor. Onde há dor constante, libera descanso. Onde há espera por um milagre, libera esperança renovada. Confiamos que nada é impossível para Ti e que a cura pode se manifestar de forma sobrenatural ou através dos meios que o Senhor escolher. Também entregamos nossas emoções, nossas memórias e tudo aquilo que não aparece,
mas pesa por dentro. Cura feridas da alma, restaura sentimentos quebrados e traz equilíbrio emocional. Que a alegria do Senhor seja nossa força neste dia e que não sejamos governados pela tristeza, pelo medo ou pela angústia, mas pela paz que excede todo entendimento. Senhor, molda nosso caráter e transforma nosso interior. Que nossas atitudes reflitam a Tua presença, que nossas palavras edifiquem e que nossas escolhas glorifiquem o Teu nome. Afasta de nós tudo aquilo que não Te agrada e aproxima-nos do que produz frutos eternos. Queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, canais do Teu amor e reflexos da Tua luz. Declaramos que este dia será marcado por direção, discernimento e sensibilidade espiritual. Que saibamos quando falar e quando silenciar, quando avançar e quando esperar. Que não caminhemos pela impulsividade, mas pela condução do Espírito Santo, confiando que Ele nos guiará em toda a verdade. Pai, entregamos também aquilo que parece impossível aos nossos olhos. Situações travadas, portas fechadas, respostas que não chegam, sonhos que parecem distantes. Colocamos tudo diante de Ti, crendo que o Senhor continua sendo o Deus do impossível, aquele que faz caminhos no deserto e rios em terra seca. Renovamos hoje nossa confiança no Teu poder, na Tua fidelidade e no Teu amor constante. Escolhemos começar este dia com fé, mesmo sem entender tudo, mesmo sem controlar tudo, sabendo que o Senhor continua no trono e nada foge do Teu domínio. Que cada área da nossa vida seja tocada pela Tua presença ao longo deste dia. Que possamos perceber Teu cuidado nos detalhes, Tua resposta nos pequenos sinais e Teu agir silencioso em tudo o que nos cerca. Confiamos que o céu está em movimento a nosso favor. Permanecemos diante de Ti, Senhor, com o coração rendido e a fé ativa, certos de que este dia já está sendo transformado pela Tua mão poderosa e que aquilo que parecia impossível começa a se alinhar conforme a Tua perfeita vontade. Pai amado, ao prosseguirmos nesta oração, pedimos que o Senhor amplie nossa visão espiritual, para que possamos enxergar além do óbvio e perceber o que os olhos naturais não revelam. Desejamos ter discernimento para entender os tempos e as estações, interpretar os sinais que o Senhor nos mostra e não sermos levados pelas distrações que tentam nos afastar do centro da Tua vontade. Que o nosso espírito esteja atento, sensível e disposto a seguir a Tua direção, mesmo quando ela desafia nossa lógica. Pedimos que o Senhor nos revista com coragem para enfrentar os desafios que se apresentarem neste dia. Que possamos permanecer firmes, mesmo quando o ambiente for hostil, mesmo quando os ventos forem contrários. Não queremos retroceder diante das pressões, mas avançar confiantes de que o Senhor é conosco. Que cada obstáculo se transforme em degrau e cada prova em testemunho, pois sabemos que o Senhor usa até as lutas para forjar em nós um propósito maior. Concede-nos, Senhor, domínio próprio sobre nossas emoções, para que não sejamos dominados pela ira, pela mágoa, pela impulsividade ou pela ansiedade. Que sejamos guiados pelo Espírito, que haja equilíbrio entre o que sentimos e o que fazemos, e que possamos agir com mansidão, ainda que provocados, e responder com sabedoria, mesmo quando atacados. Que nossas reações sejam curadas, redimidas e cheias da Tua graça. Oramos também por sabedoria nas palavras. Que aquilo que sair da nossa boca seja fonte de vida, de encorajamento, de consolo e de edificação. Que não sejamos instrumentos de fofocas, de julgamentos ou de palavras precipitadas, mas sim portadores de mensagens que inspiram fé, que levantam os abatidos e que declaram o Teu reino por onde passarmos. Que a nossa voz seja canal da Tua voz. Colocamos diante de Ti todas as decisões que precisaremos tomar hoje, sejam elas pequenas ou grandes. Que não sejamos guiados pela pressa, pela ansiedade ou pelas opiniões alheias, mas pela convicção que vem do Teu Espírito. Mostra-nos o caminho certo. Confirma em nosso coração a escolha certa e fecha as portas que não vêm de Ti, mesmo que elas pareçam atraentes.
Não queremos andar por atalhos, mas pelo caminho estreito que conduz à tua vontade. Senhor, dá-nos sensibilidade para perceber quando alguém ao nosso redor precisa de ajuda, de um gesto de carinho, de uma palavra de ânimo. Que não vivamos focados apenas em nossas lutas, mas sejamos resposta na vida de outras pessoas. Que possamos ser instrumentos de socorro, consolo e esperança, mesmo que seja por meio de um simples olhar, um abraço ou uma oração silenciosa. Que sejamos luz neste mundo. Também pedimos que o Senhor fortaleça nossa fé quando ela for provada. Que nos momentos de silêncio, em que a resposta ainda não chegou, sejamos firmes como árvores plantadas junto às águas, que não se abalam com o vento. Que a nossa confiança não dependa de sinais imediatos, mas da certeza de que o Senhor é fiel e nunca falha. Mesmo quando não entendemos o porquê, confiamos no teu cuidado. Guarda, Senhor, os nossos relacionamentos. Que o amor seja preservado onde há convivência constante. Que o respeito vença o costume, que o perdão vença o orgulho e que a comunicação vença os muros do silêncio. Não permita que sejamos fonte de contendas, mas de reconciliação. Que nossas amizades sejam fortalecidas em verdade, nossos vínculos familiares em honra e nossas alianças espirituais em compromisso contigo. Pedimos também por criatividade, novas ideias, soluções inovadoras e visão estratégica. Que em meio às tarefas cotidianas, o Senhor nos conceda inspiração para melhorar, inovar e multiplicar os dons que nos confiou. Que não haja estagnação em nossa mente, mas movimento de crescimento, excelência e frutos. Que sejamos relevantes, produtivos e sábios em tudo o que fizermos. Concede-nos, Pai, um coração ensinável, que possamos aprender com as correções, crescer com os desafios e reconhecer quando precisamos mudar. Que o orgulho não encontre espaço em nós, mas que a humildade abra caminhos de transformação. Ensina-nos a ouvir mais, a julgar menos, a ceder quando for necessário e a permanecer firmes quando for o certo. Que o Senhor nos livre de toda distração espiritual. Não permita que percamos tempo com aquilo que não edifica, que nos desviemos por caminhos vazios ou que sejamos engolidos por rotinas sem propósito. Que cada minuto de hoje seja intencional, guiado pelo teu propósito, voltado para o que tem valor eterno. Ensina-nos a remir o tempo. Pai, fortalece nossas mãos para o trabalho, nossa mente para os desafios e nossa fé para os impossíveis. Que não nos falte vigor para fazer o bem, nem paciência para lidar com os processos. Que sejamos constantes naquilo que é certo, firmes diante das oscilações e alegres mesmo nas tarefas mais simples, sabendo que tudo o que fazemos é para ti. Afasta de nós todo espírito de comparação, toda inveja, toda competitividade que nos rouba a paz e nos afasta da nossa identidade. Que possamos reconhecer o nosso valor em ti, caminhar com propósito, desenvolver nossos dons sem cobiçar o lugar do outro. Que sejamos gratos por quem somos, por onde estamos e pelo que temos, mesmo que ainda estejamos em construção. Pedimos que o Senhor visite os corações que estão feridos nesta manhã, aqueles que perderam alguém, que enfrentam separações, que lidam com lutos silenciosos ou dores não compreendidas. Que a tua consolação seja real e que a esperança floresça mesmo nas terras secas da alma. Que o vazio seja preenchido com a tua presença e que as lágrimas se tornem sementes de novos começos. Oramos por direção nas áreas onde sentimos confusão, onde não sabemos qual escolha fazer, qual caminho tomar, qual decisão sustentar. Que a tua paz nos sirva como sinal, que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e que a tua voz silencie todas as outras. Não queremos ser guiados por emoções passageiras, mas pelo teu Espírito que conhece o fim desde o princípio. Pedimos discernimento espiritual para identificar ciladas, laços, palavras mal intencionadas e convites que não vêm de ti. Que sejamos prudentes como as serpentes e simples como as pombas, agindo com sabedoria em ambientes difíceis
e com firmeza quando a verdade for exigida. Que não sejamos iludidos por aparências, mas guiados pela verdade. Pai, renova a esperança em cada coração cansado. Aquele que já não crê que algo novo possa acontecer, que já se acomodou na dor, que já aceitou a mentira de que nada vai mudar. Toca hoje esse coração com um sopro de vida nova. Acende novamente o desejo de sonhar, de tentar, de recomeçar. Restaura a chama que um dia se apagou. Agradecemos, Senhor, porque mesmo sem vermos ainda o resultado, já cremos que o Senhor está agindo. Já louvamos pelo que virá. Já celebramos as respostas que estão a caminho. Nossa fé não depende de provas visíveis, mas da certeza interior de que a tua fidelidade nunca falha. E assim, seguimos confiantes, certos de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Confiamos que este dia está consagrado, selado e cheio da tua presença, e que o impossível já começou a se mover ao nosso favor. Senhor, ao nos aproximarmos do final desta oração, reafirmamos nossa total dependência de Ti. Não queremos terminar esse momento apenas com palavras proferidas, mas com uma entrega genuína do nosso ser. Que cada pedido que apresentamos aqui suba como incenso suave ao Teu trono e que o Teu Espírito encontre em nós espaço para agir livremente. Queremos ser terra fértil para a Tua vontade, receptáculos vivos da Tua presença e instrumentos ativos do Teu mover nesta geração. Concede-nos, Pai, a capacidade de permanecer firmes mesmo quando o tempo de espera se prolonga. Que a nossa fé não oscile com as circunstâncias, mas permaneça inabalável pela convicção de que o Senhor é bom em todo o tempo. Ainda que os ventos sejam contrários, que o nosso interior continue ancorado na promessa de que os que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Como está escrito no Salmo capítulo 125, versículo 1, aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Fortalece nossas mãos para não desistirmos no meio da jornada. Que mesmo cansados, continuemos a caminhar. Que mesmo incompreendidos, continuemos a amar. Que mesmo feridos, continuemos a perdoar. Que a cruz que carregamos nos lembre da vitória que já foi conquistada por nós e que a Tua graça nos sustente quando nossas forças falharem. Que a nossa vida, Senhor, seja uma oração contínua, que as nossas atitudes sejam louvor, que o nosso caráter seja a adoração. Que o nosso comportamento, mesmo em silêncio, glorifique o Teu nome. Que as pessoas que nos encontrarem hoje percebam algo diferente, a presença do Teu Espírito que transforma tudo por onde passa. Que sejamos o reflexo da Tua luz nas ruas, nas casas, nos trabalhos e nas conversas. Visita, ó Deus, os lugares onde não conseguimos chegar com as nossas forças. Toca pessoas pelas quais temos orado. Muda histórias que já pareciam encerradas. Sopra vida onde só restava pó. Cria caminhos onde há muros e traz respostas onde só havia perguntas. Mostra que o Teu poder não conhece limites e que nada escapa do Teu controle. Pedimos que este dia seja regido pela Tua paz. Que mesmo em meio às tarefas e responsabilidades, tenhamos a serenidade de quem sabe que está sendo guiado por um Pai que cuida de tudo. Que não deixemos o barulho do mundo abafar a Tua voz. Que sejamos intencionais em cada passo, conscientes em cada escolha e alinhados ao propósito eterno que o Senhor tem para nós. Que as bênçãos deste dia não nos façam esquecer de quem Tu és. Que, ao vivermos conquistas e vermos portas se abrindo, tenhamos um coração agradecido e humilde, que saibamos reconhecer que tudo vem de Ti e para Ti são todas as coisas. Que a prosperidade não nos afaste da oração, que os elogios não alimentem o orgulho e que as vitórias não apaguem nossa dependência do céu. Também oramos pelas situações ocultas, aquelas que ninguém vê, mas que o Senhor conhece profundamente. Cicatrizes internas, dilemas que não sabemos como expressar, desejos que ainda não ousamos confessar. Tu nos sondas e sabes de tudo. Por isso, entregamos também o que não conseguimos verbalizar, certos de que o Teu Espírito intercede por nós
com gemidos inexprimíveis, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Sustenta-nos ao longo das horas, mesmo quando o dia parecer pesado. Que possamos voltar a Ti em oração ao meio-dia, à tarde e à noite. Que a nossa conexão contigo não se limite ao início do dia, mas permaneça contínua e viva. Ensina-nos a habitar em Tua presença e a viver como quem não precisa de ocasião para orar, pois a vida inteira se tornou altar. Guarda nossa identidade espiritual, que não nos esqueçamos de quem somos em Ti, ainda que o mundo nos rotule de outras formas. Que nossa essência permaneça firme, que nossa fé seja protegida e que nossa visão esteja sempre voltada para o alto. Não queremos perder o foco, a direção e o sentido da caminhada. E mesmo que o dia termine sem grandes acontecimentos, que possamos deitar em paz sabendo que estivemos debaixo da Tua mão, cercados pelo Teu cuidado e guiados pela Tua voz. Não precisamos de provas visíveis quando temos a Tua paz como confirmação. Aquilo que começa em oração termina em vitória, mesmo que ainda não saibamos como. Senhor, ensina-nos a valorizar os pequenos começos, a perceber o milagre que existe na simplicidade e a enxergar grandeza nas sementes que ainda não floresceram. Que não desprezemos os processos lentos, nem nos comparemos com os ritmos alheios, mas que saibamos esperar com paciência o tempo da colheita. Que nossa confiança não esteja no que vemos, mas no que o Senhor prometeu, porque Tua palavra não volta vazia. Pedimos também por libertação de padrões que nos aprisionam. Que tudo aquilo que tentaram nos impor como identidade, mas que não veio do Teu coração, seja agora desfeito. Que não sejamos moldados pelas experiências traumáticas, pelas palavras duras que ouvimos ou pelas feridas que carregamos. Que sejamos reconfigurados à luz da Tua verdade, restaurados pelo Teu amor e reposicionados conforme o Teu propósito. Oramos por sonhos que foram engavetados, por projetos que ficaram parados, por visões que foram desacreditadas por medo, frustração ou falta de apoio. Que o Senhor sopre vida sobre aquilo que parecia adormecido, que a esperança renasça, que o ânimo volte e que tenhamos força para tentar novamente. Porque quando o Senhor respira sobre algo, o que estava morto volta a viver. Pedimos sabedoria na administração do tempo, que saibamos equilibrar trabalho, descanso, relacionamentos e momentos a sós contigo. Que o excesso de tarefas não roube a qualidade da nossa vida espiritual, nem a urgência das demandas apague a beleza da comunhão. Que possamos priorizar o que tem valor eterno e não apenas o que chama a atenção no imediato. Senhor, guarda também os nossos pensamentos antes de dormir, que ao fim deste dia possamos repousar em paz, sem ruídos interiores, sem ansiedade pelo amanhã, sem arrependimentos ou pressões. Que o nosso descanso seja completo, renovador e abençoado. Que a última voz que escutarmos antes de dormir seja a Tua, sussurrando esperança sobre o dia seguinte. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu Amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe. Guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado, hoje
e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo à próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.